com pouco dinheiro, ou então com pressa. E veja que impressionante isso, galera. Olha, ó. Para fazendas que trabalham com IATF. Não tem café aí, ó. Pedaço aqui de vergalhão, ó. Em 24 horas vira esse óleo queimado aí fedorento. Olá, povo da roça, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos de dicas e ideias para facilitar a lida na lavoura e no trato com os animais. Bora lá? Esse método de integração em que o chiqueiro ou o galinheiro fica acima da criação de peixes é considerado o melhor método de aproveitamento do consórcio para alimentação dos peixes. Pode-se criar pacu, tambaqui, tilápia e outros, mas não pode ter excesso. A proporção ideal é de 100 peixes para 1 kg de porco, ou 1 kg de peixe para até 3 kg de porco ou de ave. O excesso pode adoecer e até mesmo matar os peixes. Esse chiqueiro, na verdade, tá em cima do rio, tá vendo aí, ó? Olha o que acontece, galera. Os porquinhos aqui, ó, eles cagam aqui dentro aqui do chiqueiro, tá vendo aí, ó? A gente dá ração pros porcos, os porcos cagam dentro do chiqueiro, entendeu? A gente lava o chiqueiro e as bostas do porco caem dentro do rio, galera, tá vendo aí, ó? Pra poder criar os peixes, que aqui dentro desse rio tem muito peixe. Beleza, galera? Então a gente não gasta dinheiro com ração, para peixe no caso, gasta dinheiro só com ração pro porco. Gente, para quem vai engordar porco e ainda não construiu o chiqueiro, faça as baias com pallets, pois é rápido e barato. As 3 baias ficam por R$ 140. Eu comprei os pallets por R$5 a unidade, então foi R$100 de pallets. E as braçadeiras aí gastei R$40. Coloquei, ó, 2 braçadeiras em cada canto para unir os pallets. E no final gastei R$140 aí. Rápido para quem tá com pressa, quem tá sem grana. Para colocar os porcos aí, ó, ligeiro. R$140, 3 baias. Fácil. Veja que interessante, gente, se você pintar a tela do galinheiro de preto, fica bem melhor para ver as galinhas, rápido e fácil. Quem transmite a genética leiteira, o touro ou a vaca? Quando for comprar uma vaca leiteira e falarem que a mãe dela é boa de leite, você vai perguntar é pelo touro, pois quem transmite 75% da genética do leite é o touro e não a vaca. Eu não sabia disso, viu? Sempre achei que fosse realmente a vaca. E se você sabia disso, deixe aí nos comentários se você acha que é mesmo o touro. A mãe, a vaca, ela não transmite a genética para a bezerra. Quem transmite a genética leiteira é o touro. Uma vaca, o mais que ela pode transmitir a sua ori leiteira para uma bezerra é no máximo 25%. 75% da genética vem do touro. Então ela pode ser a vaca melhor de leite do mundo. Se ela pegar a cria de um touro que não tem origem para leite, de um touro ruim, vai nascer a pior vaca de leite possível. Não vai dar leite igual a mãe dela, porque ela é 75% da origem do leite, vem do pai. Para limpar a pele do porco, depois de fazer a raspagem dos pelos, basta pegar o mamão verde e passar esfregando, pois o leite do mamão verde limpa toda a sujeira e deixa a pele do porco branquinha. Colocar o sino na vaca que está próxima de parir e que fica solta no pasto facilita o manejo, pois fica fácil saber a sua localização e onde ela escondeu o bezerro. Normalmente quando a vaca para, ela tem mania de amoitar o bezerro. Então, para você não ficar caçando a vaca sem rumo onde ela está, você põe isso aqui. Ela vai andar, vai balançar, o sininho vai fazer barulho e você acha ela. Outra coisa, às vezes você tem uma vaca aí na sua casa, uma vaca estourada de tudo, some, tu não acha, não vem no curral de jeito nenhum, todo dia tu tem que buscar ela. É a mesma coisa, põe esse sininho, tu escuta o barulho, vai onde ela tá, rapidinho tu acha e traz ela para tirar. Veja que boa ideia, gente, que o bezerro que está doente e não consegue ficar de pé. Basta fazer buracos para ele ficar com a barriga apoiada no chão. Mais prático que colocar na cama suspensa. Pegou carrapato e deu amarelão. Aí ele não fiz o medicamento e tudo, mas ele não ficava em pé. Aí eu cavei uns buracos para botar os pés dele para dentro, para ele ficar apoiado com a barriga. Aí cada dia eu boto um pouquinho de terra
Aí que a tela vai subindo, que daí ele vai se apoiando cada vez mais. Aí até ele sai fora quase por conta. E ó, o bichinho tá comendo bem já, tá? Só não ficava em pé, agora já tá ficando. Apartador de bezerro fazendo uma passagem mais baixa do tamanho dos bezerros. Assim, somente os bezerros passam por baixo e as vacas vão pela lateral. Boa ideia, né não? Né? E quando for fazer a apartação, você amarra essas tábuas para cima e assim os bezerros passam por baixo e as matrizes vão entrando no corredor ao lado. Com isso a gente tem uma apartação muito tranquila e muito mais fácil durante os manejos reprodutivos. Para quem tem frutíferas como a pera, se você não usar o espalhador de ramos, a planta não produz. Você pode fazer com um arame mais duro, ou então comprar no Mercado Livre ou no AliExpress. Para você que não quer ficar abaixando na hora de fazer o plantio de mudas, basta colocar o cano que facilita muito o trabalho e te livra aí de uma boa dor nas costas. Quem não tem escadeira tem que inventar a moda, né? Olha pra vocês verem. Tranquilo, sem dor de escadeira, sem dor na perna, amanhã eu planto de novo. Só de boa, ó. Para bater o glifosato no canteiro, a solução é colocar esses copos cobrindo as mudas. Assim, não atinge a hortaliça. Mas pense no trabalho que dá para colocar copo por copo. Taca essa peste desse mato com Roundup, olha os copinhos. Tudo encopadinho nas alfaces e passar o Roundup. Agora eu quero ver essa pestinha. Ficar me dando trabalho. Gente, vocês já viram isso? Colocar ferragem com ferrugem na cova de plantio? Eu nunca tinha visto não, viu? E por isso que eu coloquei aqui para vocês verem e colocarem aqui nos comentários se alguém já conhecia essa técnica e se dá mesmo certo. Eu vou testar, viu? Para ver se vai funcionar. Teste você também. Um pedaço de vergalhão, ó, do lado, ó, aqui do lado, ó. Isso aqui, ó, pessoal, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um fogão velho, só que ele tá, ó, enferrujando. Ele é ótimo pro adubo da banana, ó. Ó, vai aqui pra dentro também, ó. Ó. Ó, nada mais do que isso. Agora, aqui, ó, fica. Ó. Agora vamos tacar a terra aqui, ó. 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 Veja só a maneira correta de fazer o plantio de uma muda de coqueiro. Vou lhe ensinar a plantar o coqueiro corretamente para produzir muito mais e bem mais rápido. Acompanhe o passo a passo. Primeiro você tem que ter a cova nas dimensões de 60 centímetros cúbicos. Altura, largura e comprimento 60 centímetros. Separe 20 centímetros superficial, que é a parte mais fértil, do lado que nós vamos utilizar da terra a hora que está cavando. Adicione 20 kg de esterco de boi ou 10 kg de esterco de frango para poder fertilizar o solo e desenvolver melhor as raízes. A muda ela tem que ter entre 60 e 80 centímetros de altura, que é o tamanho ideal para que ela pegue bem mais fácil. 800 gramas de superfosfato simples. Nunca jogue ureia no plantio, pois o nitrogênio ele é volátil, vai se perder rapidamente antes da planta absorver. Agora basta misturar aí o esterco junto com o superfosfato simples. Misturou tudo, jogou dentro da cova. Depois que misturar tudo, aí basta plantar. A gente cava o lugarzinho onde vai ser enterrado todo o coco. Não pode deixar parte pelo lado de fora. Jogue a terra ao redor, depois soque muito bem para que na hora que você for irrigar, ele não boiar. E aí arrancar a sua muda. Depois de tudo pronto, irrigue 3 vezes por semana com 20 litros de água. É só esperar 2 anos e meio e o seu pé de coco, seu coqueiro já vai começar a produzir. Veja como fazer a desbrota do cacho de banana para ele produzir mais e a banana ficar ainda mais saborosa. Daí é a flor macho, né, amor? Aí tira a flor macho aí e deixa mais ou menos uns 15 centímetros. De 15 a 20 centímetros pode cortar que tá bom pra tirar. Aí depois, a hora que essas florzinhas aqui tiver seca, bem sequinha, pra não... Porque se ela não tiver sequinha, ela solta um leite, tipo esse que tá soltando aqui. Aí mancha a banana, não fica legal o fruto. Aí a hora que tiver bem sequinha, nós passa tirando esse saco que nós colocou para proteger
e vem arrancando essas Para folhinhas. deixar o mato nascer na cova das frutíferas, você pode colocar papelão, que abafa o mato e não nasce mais. Depois de velho, o papelão se decompõe e acaba virando adubo. Assim você acaba com o mato e ainda aduba sua frutífera. O pé de manga massa. Aí a solução que eu arranjei foi essa. Colocar essa cobertura de papelão. O papelão ele se decompõe, né? E também ele abafa a grama e ela não sai, ela morre. Para o tomateiro produzir mais e o pé ficar ereto, tem que fazer a desbrota, tirando essas mudinhas que nascem entre o tronco e o galho. Ela rouba a energia da planta e não produz. Assim, o seu tomateiro vai produzir muito mais. Precisa arrancar. Porque se você não arrancar, vão ser como se tiverem diversos pés de tomate no mesmo enraizamento. Então a produtividade vai ficar fraca, o seu fruto vai ficar pequeno, vão dar poucos frutos. Além do que o principal, o pé não vai ficar reto, tá? Isso é um segredo. Então, como é que a gente faz? Você vai vir pegar esse galinho que tá Já crescendo, segue a você vai gente quebrar para com mais água. dicas. Ele sai muito fácil. O ideal é arrancar quando ele tá nessa fase assim, ó, bem pequeno, que você vai causar menos estresse para a planta, vai causar uma ferida menor. Se puder, uma dica, bota uma gotinha de própolis aqui para cauterizar a ferida que fez e evitar a entrada de alguma doença. Beleza? A pimenta e o pimentão tem que fazer a desbrota dessa maneira, que assim sua planta vai produzir muito mais, sem essas ramas que só roubam a energia de suas plantas e não produzem nada. Não tem segredo, pessoal. Se você gosta de fazer mudas por estaquia, veja como os chineses fazem suas mudas de uva. Não é difícil e o pegamento é praticamente 100%. Só lembrando que eles deixam de molho na água de um dia para o outro. Depois usam o enraizador e colocam na areia lavada para as raízes se desenvolverem melhor. Veja como fazer a poda de formação de citros, principalmente nas mudas de laranjeira e limoeiros, tirando os ramos ladrões e os ramos que não vão produzir. Assim que eu vou guiar a planta. Daqui para baixo eu vou eliminar todos esses brotos aqui. Como que eu sei que é um broto ladrão? Olha o jeito que tá. Um broto muito vigoroso, reto para cima. Esse broto aqui eu não quero na minha planta. É um broto que vai sugar todo o adubo que eu gastei, toda a energia que essa planta tem aqui, em vez de produzir fruto. Ele vai estar jogando energia para cá. Pode olhar a diferença. Esse aqui, olha o tamanho, com esse outro aqui, ó, o galho ladrão, eu vou retirar. Observa como que essa planta vai ficar depois da poda. Então, eliminei todos os ramos que eram ladrão. Agora eu vou deixar cada um numa posição. Pro lado de cá tem esses dois. Eu vou tirar esse aqui, que esse outro também é melhor posicionado. Para esse lado tem dois. Eu vou tirar esse aqui, que esse outro também é melhor posicionado. Para esse lado tem dois também. Eu vou tirar esse, que o outro está melhor posicionado. Assim eu faço essa educação e essa formação na planta. Eu poderia até tirar esse outro aqui, mas vamos ver o que essa planta vai responder depois dessa poda aqui dos ramos ladrão, para me guiar ela de forma bacana, de forma que a natureza vai indicando para a gente trabalhar. A roçadeira agora faz de tudo na roça, viu? Até leira ela agora abre. Veja aí como se faz. Para facilitar o fechamento do colchete, você pode colocar essa trava aí, que fica bem mais fácil na hora de fechar. Para não deixar que a água da chuva apodreça o mourão, basta colocar essa manta asfáltica no topo do mourão, que não entra água de jeito nenhum. Você encontra aí em loja de material de construção. Quem já fez cerca, a gente sabe o trabalho que é ficar desenrolando o arame, seja farpado ou seja liso, mas com essa gambiarra aí fica bem mais fácil, principalmente em longas distâncias. Para fazer ninhos de maneira fácil, basta cortar o tambor dessa maneira e parafusar na parede, fácil e barato. Para guardar grãos e cereais como o arroz, o feijão, café, farinha,
fubá e outros, não há nada melhor que as garrafas PET, pois elas são totalmente lacráveis e não entra nada, especialmente o gorgulho ou caruncho, que comem os grãos. Se você às vezes não sabe aí o porquê eu boto aqui, para não dar um bicho chamado gorgulho, ele come, entendeu? E aqui nós bota nos galão, aqui passa 3, 4 anos aqui, ó, fresquinho, sem veneno. Dá trabalho, dá, mas ninguém vai ter nada sem trabalhar, né? Para fazer adubo líquido ou orgânico, basta ensacar um esterco de gado ou de aves e colocar por 24 horas na água. Depois é só molhar as plantas com o chorume e depois você usa o esterco no saco normalmente. O esterco de galinha ou de curral normal, ensacar e jogar dentro da caixa com água. Em 24 horas vira esse óleo queimado aí fedorento, mas que as plantas adoram, porque é muito rico em potássio, nitrogênio, fósforo e outras coisas, entendeu? Aí você bota um pouquinho de sulfato de amônia ou então um pouco de nitrato de cálcio e joga na roça desse jeito aí, ó. Ela chega e empretece as folhas aí, o verde fica bem preto aí. 24 depois já muda a cor completamente, entendeu? As plantas adoram esse chorume de adubo de curral aí, ó. Para limpar o quintal e puxar todo o mato e a sujeira, faça esse garfo com ferragens que não quebra e puxa todo o mato. Os comprados não arrastam nada e ainda quebram. Ele falou que vai fazer um outro reforcinho ali. Esse puxa bem, né, amor? Rapidinho, ele puxou, já fez umas moitinhas lá e nós vamos continuar nosso serviço. Aí, ó, uma ideia legal para quem consegue fazer e sabe fazer, ó. Porque esses outros aqui, eles são caros e não presta. O de plástico é mais caro do que aquele outro laranjinha ali, viu? Mas não funciona que nem esse. Esse aqui funciona bem. Esse aqui, ó, puxa bastante coisa, ó. Então fica a dica aí para vocês. Veja essa dica de enterrar um saco de sal na beira do tanque de peixe. Segundo este senhor, o sal não deixa dar verme nos peixes. Quem já viu esse procedimento, gente, informa aí nos comentários, por favor. Vê se dá certo mesmo. Acabou todo o problema, cara. Esses peixes meus aqui não dá uma verme. Tudo é limpinho. Nunca deu problema. Mas eu faço esse processo aqui, galera. É isso aí. Eu espero que muita gente vai se beneficiar com isso aqui nas suas açudes e nas suas tanques. Mas se você tem um lago e tem uma beiradinha rasa no lago, sempre tem que ter uma beiradinha rasa, tá vendo? Porque eu aplico o sal direto na beirada rasa, porque os peixes vêm comer. E os peixes gostam muito de sal. O sal é um elemento principal para os peixes, um mineral essencial. Então, se você jogar direto na água, não vai ter tanto efeito. Mas se você botar assim na beiradinha, ó, em cima das pedras, eles ficam lambendo o sal, ficam comendo, e aí ele vai ficar muito mais saudável. Aumenta o crescimento muito rapidamente, então é muito melhor. Para quem precisa passar corda em lugares altos, veja essa dica de uma invenção chinesa em que você passa a corda em qualquer local alto que você quiser, sem precisar ficar jogando a corda. As barraginhas são uma ótima solução para armazenar chuva no terreno e ainda evitar erosões e bossorocas, mas o ideal é cercar para evitar queda de animais ou mesmo de pessoas. E aí, galera, a solução para poder acabar com a enxurrada no meio das estradas, estragando, ó, as caixas de contenção, ó. Dá uma olhada aqui para vocês verem, ó. Foi feito, ó, na estrada, aí faz, ó, em vários lugares, ó. Para puxar o fio da navalha do facão, depois de amolar na pedra ou na lima, basta colocar um punhado de areia e amolar novamente. Dizem que corta até fio de cabelo. Dica lá do Maranhão. Obrigado por assistir e até a próxima. Essa aqui é técnica que eu aprendi no Maranhãozão, lá no Lago da Pedra. Maranhão tem que ser estudado, meu velho. Mas ela amola mesmo. Se amola, tu vai ver daqui a pouco a demonstração que eu vou fazer no ralhamento de banana. Rapaz. Meu amigo maranhense foi que descobriu que o ferro quente em contato com a água faz... Rapaz, ele não vai cortar não. Vai? Areia pra molar a coisa? Não tem cabeça não, veja aí, ó. Não existe isso não. Ó. Rapaz. Isso que eu aprendi foi com o maranhense, ó. Vê isso, não corta? Ó. 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 A bicha fica boa mesmo.